Canal Azeite na Lâmpada, obra e graça do Espírito Santo, do mesmo canal, Espírito Santo Ministra. Estes canais foram preparados pelo Espírito Santo para que as pessoas pudessem se preparar para o arrebatamento. O canal Espírito Santo Ministra e o canal Azeite na Lâmpada é para as pessoas que ficaram para a tribulação, pois não subiram no arrebatamento. E aqui no canal Azeite na Lâmpada você vai encontrar tudo o que deve ser feito para que assim você ainda possa obter a vida eterna. E se você está vendo esse vídeo antes do arrebatamento, entre no canal Espírito Santo Ministra e comece de imediato a se encher da palavra de Deus e ser obediente em tudo e jejue por misericórdia. Hoje é dia 8 de março de 2024, data essa antes do arrebatamento. Na tribulação, quem não estiver carregando consigo no seu coração o nome do Filho, o verdadeiro, Yahushua, não vai obter a vida eterna, ainda que dê a sua vida por ele. Então entenda que o nome do Filho é Yahushua. Quem não aceitar esse nome por orgulho e ficar com o nome Jesus, essa pessoa não vai ser salva, pois negou o nome do Filho. E aqui você vai entender o que deve ser feito para obter a salvação. Inicialmente já falo para vocês, que é entregarem as suas vidas e mesmo sendo torturadas, não negarão o nome do Filho, serão fiéis a Ele até a morte. E aqui, por meio do Espírito Santo, pela obra do Espírito Santo, você entenderá e se fortificará para que o anticristo e os demônios não façam você negar o nome do Filho, mesmo ante as torturas. Livro de João. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A palavra está dizendo que no princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Também diz: todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. No início de tudo não estava Deus e ele não disse haja luz e houve luz. Então o Verbo é a palavra de Deus. Cristo é a palavra de Deus. Tudo foi feito por ele. E na palavra de Deus tem a vida, e a palavra de Deus era a luz dos homens. Mas não obedeceram à luz, não foram obedientes à palavra de Deus. Obedeceram às trevas, à sua carne, às suas vontades, aos seus desejos, os seus sentimentos e pensamentos. Todas essas coisas são do maligno. Quando você obedece essas coisas, você está sendo guiado por ele e indo para as trevas, para a perdição eterna. Mas quando você era guiado somente por ele, e aí você caminhava para a luz, estava na luz, e assim podia ver o caminho. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecerão contra ela. Antes de Cristo vir, o mundo estava tomado pelos demônios. E como os demônios usavam as pessoas para que o mundo fosse como é, cheio de adultério, prostituição, coisas horríveis. Satanás usava as pessoas por meio dos pensamentos, por meio dos sentimentos, das vontades, dos desejos. Então, toda vez que vem uma vontade, algum desejo, algum sentimento, algo que seu corpo quer fazer, ali é Satanás usando você para ter uma vida ativa aqui na Terra. Mas quando Cristo veio, a palavra de Deus veio, não era mais para o homem ser guiado pelos seus sentimentos, por suas vontades, seus desejos, mas sim pela palavra, pelo entendimento. E assim você estaria na luz, você estaria fazendo a vontade de Deus e não a sua vontade ou a vontade do inimigo. Ali estava a luz verdadeira, que ilumina a todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E o mundo não o conheceu porque o mundo prefere ficar nos prazeres da carne, prefere fazer as suas vontades, querem viver as suas vidas, não querem ter um rei sobre si, qual é a palavra de Deus. E assim, quando você não obedece à palavra de Deus, não quer andar na palavra, você está rejeitando o Salvador. E assim você não poderá obter a vida eterna. E isso aqui é para quem está no tempo da graça ainda, antes do arrebatamento. Mas aquela pessoa que ficar para a tribulação, tem que entender que não andou na luz, não andou na obediência à palavra para se purificar das trevas e resplandecer. Mas agora que você ficou, porque foi negligente com sua salvação, entenda que a palavra, para quem ficar, é que deve se encher da palavra de Deus, se encher das promessas de vida eterna, as promessas de salvação, promessas de fortalecimento e promessas de livramento, não da situação ou dos problemas do mundo, mas de livrar a tua alma de ser lançada no inferno.
E assim que você se encher da palavra e também fazer jejuns para quebrantar a sua carne, e assim Satanás não poder usar os 5 sentidos contra você, você estará pronto para entregar a sua vida por amor a Yahushua HaMashiach. E entenda que Satanás vai fazer de tudo para fazer com que você negue o nome. Ele vai te torturar, mas as promessas, o jejum e o entendimento vai te ajudar a ficar firme perante as ações do maligno. E assim você não negará o nome de Yahushua HaMashiach, antes será fiel a ele até a morte. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que crescem no seu nome. Então, Deus enviou a sua palavra para o seu povo, mas o seu povo, os judeus, não o receberam. Mas a todos que crescem no nome do Filho, ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, conforme você ia obedecendo e fazendo a vontade de Deus, você ia se encaminhando para se tornar filho de Deus, que é o nascer de novo. E a palavra diz: Filho de Deus é quem é dirigido pelo Espírito de Deus. Então, a pessoa que ainda crê no nome do Filho e lê a Bíblia, mas anda na carne, ainda não é filho de Deus. É filho do maligno, porque obedece ao maligno. Aí a palavra diz que aquele a quem você obedecer, a esse se faz servo, do pecado para a morte ou da obediência para a justiça. Então, quando você obedecia à sua vontade, você se fazia servo do maligno. A palavra é o poder de Deus. E quem usar o poder de Deus, que é a palavra de Deus, sendo obediente e confessando a palavra, tinha o poder para se tornar filho de Deus. Mas como você não o recebeu, isso é, não obedeceu, você não se tornou filho de Deus e acabou sendo filho do maligno. E isso aqui é para quem está no tempo da graça, mas para aquela pessoa que ficou para a tribulação, que não subiu no arrebatamento, essa pessoa não se livrou do maligno, ainda está com o maligno no corpo. E é por isso que ela agora tem que dar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach, como uma forma de sacrifício, para que assim, quando ela morrer sem negar o nome, esse demônio se desprende e assim essa pessoa estará limpa e subirá com os anjos para junto de Deus à sua direita. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne. Foram as pessoas que não quiseram obedecer à palavra e assim não foram gerados de novo, não nasceram de novo, nascidos da palavra de Deus. E os que foram gerados da palavra de Deus eram guiados pela palavra de Deus e pelo Espírito Santo. E assim eram novas criaturas, à luz do mundo. Mas poucos são os que conseguiram, pois aqueles que não conseguiram são aqueles que amaram mais o mundo que a Deus. A palavra diz: quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então você não estava na palavra, não estava sendo obediente à palavra. Era por isso que Cristo falava que se a tua perna te faz pecar, arranque-a fora, pois é melhor para ti entrar na vida eterna coxo do que todo o corpo ser lançado no inferno. Mas como as pessoas amaram mais o mundo do que a Deus, acabaram ficando separados da vida eterna e agora ficaram na tribulação. Então agora você tem que se separar do seu corpo inteiro, tem que morrer sem negar o nome de Yahushua HaMashiach. E no canal Azeite na Lâmpada você vai receber o azeite, o maná no deserto, para que assim você possa ser instruído na palavra como conseguir resistir a todas as ações do maligno. E quem ouvir essas palavras e não as der crédito antes de deixar para lá, no dia vai se arrepender e se arrependerá por toda a eternidade. A palavra diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então, por você amar os prazeres da carne, os prazeres cotidianos, você estava se fazendo inimigo de Deus. Pois a vida na carne não vai agradar a Deus, não pode agradar a Deus. E em verdade, Deus não se agrada de nada que vem da carne. Ainda que você estivesse orando, lendo a Bíblia, a vida na carne é a própria condenação. Pois, ao obedecer à carne, você dá vida ao maligno. E essa é a condenação, deixar um demônio viver através do seu corpo. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo: Este era aquele de quem eu dizia: O que vem pós a mim é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E todos nós recebemos também da sua plenitude, a graça por graça. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Yahushua HaMashiach. Deus nunca foi visto por ninguém. O Filho unigênito, que está no seio do Pai, esse o revelou. Todos nós recebemos também da sua plenitude, de graça por graça. Ou seja, Deus, quando mandou Cristo aqui no mundo, Cristo era a palavra de Deus, era o hálito de Deus, era o que dava vida. É como nós pegar, ele estava soprando de novo a
vida em nós. Mas como rejeitaram a palavra de Deus, como não deram crédito, não agarraram essa graça, porque a palavra de Deus é ela que faz tudo, ela que constrói tudo, ela que nos dá vida, ela que nos faz nascer de novo, nos faz ser filho de Deus de novo, de volta. Então, como não aceitaram, agora vão ter que dar sua própria vida para Deus aceitar em cima. Porque você, através do sacrifício que vocês vão fazer, Satanás vai sair do seu corpo, que é a morte. Aí Cristo recebe vocês, porque vocês realmente desejaram ser filho de Deus, desejaram voltar para Deus. Então esse é o preço que vão pagar, mostrar para Deus que realmente vocês querem, é a última chance. Este é o testemunho de João, quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então que? És tu Elias? E disse: Não sou. És tu profeta? E respondeu: Não. E disseram-lhe, pois: Quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram? Que dizes de ti mesmo? Disse: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. E os que tinham sido enviados eram dos fariseus. Então perguntaram-lhe e disseram-lhe: Por que batizas, pois, se tu não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu-lhes, dizendo: Eu batizo com água, mas no meio de vós está um a quem vós não conheceis. Este é aquele que vem após mim, que é antes de mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias de sua sandália. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Yahushua, e vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: Após mim vem um homem que é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. E eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim eu, por isso batizando com água. Ou seja, João está falando que ele veio para testemunhar, ou seja, para confirmar que realmente era o Cristo. Então ele veio antes para as pessoas olhar e acreditar de tudo que João tinha falado. Que João veio falando tudo que era ele, para o povo reconhecer, prestar atenção. Mas muitos não prestaram atenção no que João estava falando. Foram lá com seus orgulhos lá e não aceitaram Cristo. E João era um homem para o mundo importante, um homem grande. E você vê que hoje, no tempo da graça, as pessoas não têm amor à palavra, elas têm amor ao que o homem fala. O Espírito Santo já vinha falando, o que é ensinado nos templos religiosos não estava correto, mas como para o mundo não era uma pessoa importante falando, uma pessoa grande, não deram crédito, pois eles amam mais o que o homem fala, não o que uma pessoa humilde e simples está falando, pois não tem amor à palavra de Deus, mas tem amor à palavra do homem. E o homem sempre falava o que elas querem ouvir. E João testificou, dizendo: Eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: Sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo, que eu vi e tenho testificado que este é o Filho de Deus. Você vê o detalhe aqui, ó. Aquele que vê o Espírito de Deus descer sobre ele e permanecer, esse é o Filho de Deus, porque antigamente não podia o Espírito de Deus descer numa pessoa e permanecer, porque ainda não tinha pagado o pecado do ser humano. Então Cristo não tinha pecado, o Espírito de Deus pôde ficar sobre ele o tempo todo, o resto da vida, até a crucificação. E depois ele saiu, porque se ele permanecesse nele, ele não poderia morrer. Porque ninguém consegue matar o Espírito de Deus e quem tem o Espírito de Deus. Então ele precisou sair, por isso que ele disse: Pai, por que me abandonaste? Ou seja, porque o Espírito saiu dele, a vida saiu dele, e ele morreu. Da mesma forma, você pegar hoje, que vocês estão aí, pegar, buscar o Espírito de Deus, buscar a palavra de Deus, obedecer, e o Espírito de Deus permanecer em você, talvez ainda pode ter uma chance de ser arrebatado, mas se não tiver, agora tem que dar vida, que é o que resta para os que ficaram. E no dia seguinte João estava outra vez ali, e dois de seus discípulos, e vendo por ali andar a Yahushua, disse: Eis aqui o Cordeiro de Deus. E os dois discípulos ouviram-no dizer isto, e seguiram a Yahushua. Yahushua, voltando-se e vendo que eles o seguiam, disse-lhes: Que buscais? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras?
uma coisa interessante, por que ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus? Ele já estava dizendo claramente, está aí o sacrifício de Deus para a humanidade. Mas as pessoas não acreditaram. Estavam esperando aquela pessoa que ia lá guerrear, matar os outros, para salvar o povo de Israel. Mas ele já estava dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus, ou seja, o sacrifício de Deus para salvar a humanidade. E antes de Cristo ter se sacrificado na cruz por nós, o homem tinha uma dívida com a morte e estava sujeita a obedecer à morte, às vontades da carne, dos desejos e dos sentimentos. Mas quando Cristo consumou a obra da cruz e nos enviou o Espírito Santo, a dívida foi paga. E agora a nossa dívida era com o Espírito, sermos obedientes à palavra de Deus e ao Espírito Santo. Mas como o fardo de Yahushua é leve e suave, ele não nos obriga a obedecer à vontade dele. Nós o obedecemos por amor, mas você teve mais amor ao mundo e por isso que você acabou ficando. E agora você deve mostrar o seu verdadeiro amor, dando a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach. E como você não foi obediente à palavra de Deus, agora você vai ter que ser obediente a uma coisa só: entregar a sua vida sem negar o nome dele. É o único fruto que você vai ter que dar. E assim que você consumar esse fruto, você será salvo. Mas antes você tem que se preparar, estar fortificado para quando chegar a sua hora, você consiga fazer, pois a palavra de Deus vai te manter de pé. Na hora da tortura, você deve estar confessando e clamando as promessas de Deus, as de vida eterna, as de fortalecimento. E vocês devem entender também que o anticristo vai usar muitas armas para fazer com que você negue. Ele vai usar os sentimentos, a tortura psicológica e a tortura física. E se ele pegar algum familiar seu, alguém que você gosta, não fique segurando a pessoa, como dizendo, não, não, deixa a pessoa aí. É a vez dela de ser salva. A única coisa que você deve fazer é, você vai conseguir, lembre-se da palavra. E se essa pessoa estiver sendo torturada na sua frente, você vai ajudar ela, falando as promessas, para que na hora que ela estiver sendo torturada, ela também clame. Não sinta pena, entenda, ela está morrendo porque ela vai ser salva. E vocês, quando estiverem sendo torturados, lembre-se, quanto mais tempo estou sendo torturado, quanto mais fiéis estão as torturas, mais estou perto da porta da graça, mais estou perto dos portões celestiais. E assim vocês vão rumo ao alvo, sem errar o alvo, firmes na rocha, que é a palavra, e ela vai te firmar, e você vai conseguir. Ele lhes disse: Vinde e vede. Foram e viram onde morava. Então ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora 10ª. Era André, irmão de Simão Pedro, um dos dois que ouviram aquilo de João, e o haviam seguido. Este achou primeiro a seu irmão Simão, e disse-lhe: Já achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou-o a Yahushua, e olhando Yahushua para ele, disse: Tu és Simão, filho de Jonas, pois serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Yahushua ir a Galiléia, e achou a Felipe, e disse-lhe, segue-me. E Felipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Felipe achou Natanael e disse-lhe, havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei, e os profetas, Yahushua de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Felipe, vem e vê. E Yahushua viu Natanael vir ter com ele, e disse dele, eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. Disse-lhe Natanael, de onde me conheces tu? Yahushua respondeu e disse-lhe, antes que Felipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse-lhe, Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Yahushua respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira cres? Coisas maiores do que essas verás. E disse-lhe, na verdade vos digo, que daqui em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Yahushua, e foi também convidado Yahushua e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Yahushua lhe disse, não tem vinho? Disse-lhe Yahushua, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então a mãe de Yahushua falou que não tinha vinho. E Yahushua disse, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Isso é, mulher, eu não vim fazer a tua vontade, porque ele veio fazer a vontade de quem? Do Pai. Mas por que Yahushua obedeceu ela? Porque Yahushua tinha que cumprir o mandamento. Honra pai e mãe. Então, Maria não estava sendo a grandona ali, a que manda em Yahushua. Ele só obedeceu para cumprir o mandamento. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali posto 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada um cabiam 2 ou 3 almudes.
Disse-lhe Yahushua: Enchei de água essas talhas. E encheram-na até em cima. E disse-lhe: Tirai agora, e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo quando o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo, e disse-lhe: Todo homem põe primeiro vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Yahushua principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você vê aqui que está simbolizando a festa lá em cima, entendeu? E todos que vão tomar esse vinho vão para essa festa. E quando ele faz o milagre aqui, ele vai nos transformar nesse bom vinho. E nós vamos cear com ele lá em cima. Primeiro põe o vinho bom, mas ele colocou foi o ruim primeiro, eles falaram lá, mas o bom por último. Ou seja, esse vinho aqui simboliza as pessoas nascendo de novo, ser nova criatura, para botar o vinho novo no Hades novo, para não romper. Então simbolizava já o Espírito Santo vindo para o homem. Foi o primeiro milagre dele. E o vinho velho é o entendimento velho, o entendimento carnal, o mundinho da pessoa. Aquilo que ela entende que é certo, aquilo que ela entende que ela gosta e as vontades carnais dela, os deleitos cotidianos. Então esse era o vinho velho, pois tudo isso provinha do maligno. E assim, quando você obedecia a essas coisas, você acabava sendo servo dele. O vinho velho é a velha criatura, a natureza morta, a qual faz o mundo estar morto, as trevas. Mas quando chegou o vinho novo, que é a palavra de Deus, a qual era para você ser dirigida no tempo da graça, você não quis, antes preferiu o vinho velho, porque disse, melhor é o velho. Então, quando vocês viram o que é a vida no Espírito, vocês não quiseram, mas porque vocês entenderam da maneira errada, porque foi ensinado a vocês da maneira errada. Eles foram ensinados pelos falsos profetas, os que estão aí nos templos, eles não ensinaram corretamente, pois eles tinham o espírito do anticristo. Mas como vocês não tiveram amor à verdade, pois se tivesse amor à verdade, vocês teriam lido a Bíblia e teriam visto que aqueles homens não falavam a verdade. E assim vocês sairiam de perto deles e iria começar a receber o vinho novo, o Espírito Santo. Ele é o sumo pastor. Então, quando você fosse ler, ele próprio viria te ensinar. E assim você estaria caminhando para a vida. E o canal do Espírito Santo Ministra ficou 3 anos no ar. E ninguém deu crédito. Antes preferiram ouvir os canais grandes, os pastores gigantes. E assim acabaram perdendo a vida eterna. E agora ficaram para a tribulação. E se agora de novo não der crédito ao que o Espírito Santo já desde muito tempo falava, perecerão. Outro detalhe também é quando ele transforma a água em vinho, que o mestre Sala prova o vinho, então simboliza Deus. Quando vê que a noiva está pronta, ele chama o noivo para vir buscar. Depois disto desceu a Cafarnaum, ele, sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. E estava próximo a Páscoa dos judeus, e Yahushua subiu a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois, ovelhas, pombos e os cambiadores assentados. E tendo feito um açoite de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. E os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: O zelo da tua casa me devorou. Aí também simboliza, depois do arrebatamento, vai ter a reunião no céu, e ele vai expulsar todos aqueles que usou a palavra de Deus como produto de venda. Ele vai tirar todo mundo que vendeu a palavra dele, que usou a palavra de Deus como negócio, porque a casa de Deus era para ser feita casa de oração, ou seja, você é a casa de Deus. O seu intuito era fazer oração, orar a Deus, buscar o reino do céu. Mas vocês pegaram a palavra de Deus para buscar as coisas dessa terra. Então vai ser lançado fora. Então só vai restar dar a vida no final de tudo. Tem uma pequena chance. E como você não foi obediente à palavra, eu falo com você que ficou para a tribulação. Se você tivesse sido obediente à palavra, ele teria expulsado tudo do templo, toda a sujeira, e assim você estaria limpo para poder subir. E qual é a sujeira que está no templo? É o Satanás. E se você tivesse sido obediente, a sua obediência expelia esse demônio do seu corpo, e assim você estaria limpo para o Espírito Santo habitar
E assim você seria dirigido pela palavra e pelo Espírito Santo. Mas como você não expeliu esse demônio por meio da obediência à palavra de Deus, você ficou. E agora a única forma desse espírito ser expelido do seu corpo é você dando a sua vida com uma forma de sacrifício vivo de aroma agradável a Deus. Se você não tiver esse entendimento ou não aceitar esse entendimento, para você já não tem salvação, pois a graça acabou, não tem mais o que ser feito além disso. Pois agora que aconteceu o arrebatamento, você está correndo atrás do prejuízo, está orando, está lendo a Bíblia, só agora que você está fazendo isso. Por quê? Por medo. Porque se o arrebatamento não tivesse acontecido, você ainda estaria sendo a velha criatura, mostrando que você não tem amor à palavra de Deus. Mas agora mostre o seu amor à palavra de Deus, dando a sua vida por ele. Então fique no canal Azeite na Lâmpada e no canal Espírito Santo Ministra. Se encha do entendimento, se encha das promessas, as quais tem aqui no canal. Se prepare com jejuns, ajude os seus irmãos que não têm promessas ou que não têm entendimento e que não trazem consigo o nome de Yahushua HaMashiach. Se ajudem mutuamente e se entreguem, pois o prazo para entregar a sua vida na tribulação é de 3 anos. Se você não der a sua vida depois do arrebatamento, em 3 anos, você será condenado ao lago de fogo. Pois não haverá um segundo arrebatamento. Não existe essa história de 2 arrebatamentos. O primeiro aconteceu, você perdeu. O segundo, o qual dizem que é um arrebatamento, não é um arrebatamento. Quando Cristo vir nas nuvens com poder e grande glória, não é um arrebatamento. É um dia do julgamento, dia da condenação. E as pessoas que verem esse dia já estão condenadas. E o prazo para que esse dia aconteça pós o arrebatamento é de 3 anos. E responderam-lhe, pois, os judeus disseram-lhe: Que sinal nos mostra para fazer estas coisas? E Yahushua respondeu e disse-lhes: Derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: Em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Você tem 3 anos para derrubar o seu templo, derrubar o seu corpo, para assim você ser reerguido pelo Pai. Pois assim que você entregar o seu corpo para morrer por amor de Yahushua HaMashiach, os anjos estarão esperando você morrer para assim depois te levar para junto de Deus à sua direita. Então, de novo, eu falo a vocês, são 3 anos para vocês se prepararem e se entregarem. E logo nas primeiras horas do arrebatamento, é as horas mais importantes, pois vai ser o tempo da calmaria, onde você vai ter tempo para se encher da palavra, das promessas, jejuar e se preparar. Pois se você deixar para depois, quando tiverem um tempo difícil, onde haverá as perseguições, as denúncias dos próprios amigos, famílias, onde um trairá o outro, vai ficar mais difícil de você poder jejuar, de você poder se encher das promessas. E se acontecer de eles te pegarem e você não estiver pronto, como você conseguirá resistir às ações do maligno? Então não perca tempo algum, se prepare. E se você estiver ouvindo antes do arrebatamento, se prepare também com este canal, pois você não sabe se você subirá. Pois o tempo de nascer de novo já acabou. Porém ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dentre os mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele lhes dissera isto. Por isso creram na Escritura e na palavra que Yahushua tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, no dia da festa, muitos vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Yahushua não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. E o que havia no homem? Satanás, a velha criatura, o entendimento carnal. Isso é o que havia no homem. E isso é o que prende o homem no pecado. Cristo veio para libertar o homem desta vida. Pois aquele que não tem entendimento, está na vida carnal, está no entendimento terreno, não consegue fazer a vontade de Deus. Mas quando a pessoa aceitou Yahushua HaMashiach e começou a se encher da palavra e começou a obedecer a palavra e recebeu o Espírito Santo, ela é renovando o entendimento por meio da palavra, se tornando uma nova criatura, matando a velha criatura, morrendo para esse mundo. E assim viveria em espírito, assim como Yahushua viveu aqui nesse mundo. Ele não vivia fazendo a sua vontade. Antes, ele rejeitava toda a vontade da carne, mas obedecia a palavra. Por exemplo, quando ele ficou no deserto por 40 dias, a sua carne sentiu fome. E Satanás usou essa vontade de comer para tentar ele, para fazer ele vir para a carne e sair do espírito. Mas ainda assim, Cristo disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.
E assim, com a palavra de Deus, ele vencia Satanás. E também ele usava a sua autoridade. E tudo isso que Cristo fez, nós, por meio do entendimento, por meio da palavra, também podemos fazer. Isso no tempo da graça, mas agora na tribulação já não resta mais o que fazer. A autoridade já não vai mais funcionar. Esse demônio já não vai sair da sua vida, pois você perdeu o tempo da graça. Agora, para esse demônio sair da sua vida, é somente dando a sua vida, pois assim é o único jeito que você tem de matar a sua velha criatura, dar a sua vida, sem negar o nome. Havia entre os fariseus um homem, chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Yahushua e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Yahushua respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Yahushua respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. O que é nascido da carne é dirigido pelas vontades da carne, mas o que é nascido do Espírito é dirigido pela palavra de Deus, a água, e dirigido pelo Espírito Santo, pois não obedece mais à carne, obedece somente à palavra de Deus e ao Espírito Santo. O salvo não sente vontade de fazer as coisas, ele obedece à palavra de Deus e ao Espírito Santo. E estes que estão em espírito podem ver o reino de Deus, pois o reino de Deus não está à vista dos homens, nem no exterior, mas no interior, no coração, no entendimento, e vive constantemente no entendimento, na palavra de Deus, no Espírito. Mas aquele que é da carne só entende o que é do mundo, só vive no seu mundinho, as coisas que gosta, nas suas próprias regras, nos seus próprios entendimentos, os quais provêm da carne, provêm do maligno. E essa vida, essa natureza terrena é a que faz você ser uma pessoa pecaminosa, uma pessoa nas trevas e cega. Mas quem está na luz consegue ver o reino e consegue andar para ele, e assim entrar no reino de Deus, pois é Espírito. Então, é o caso que, no princípio do livro aqui, está dizendo que ele é a palavra de Deus, ele é o verbo, ele é a luz, e é a palavra de Deus que faz todas as coisas. Quando você é nascido do Espírito, você é nascido da palavra, é nascido da água. Então, a água te limpa, se você vir para a obediência. Quando você começa a obedecer, Deus vai mostrando cada vez mais o reino dele. Mas se você não obedece, se você não vê o reino de Deus, se você não tem o entendimento do céu, você não tem entendimento de Deus. Então não vai ter como você obedecer uma coisa que você não entende, porque você foi desobediente desde o começo. Então quando a palavra de Deus vem para você, que você entendeu, obedeça. Deus vai te aprofundar no reino dele. Você vai nascer de novo, porque a palavra de Deus vai mudar a sua natureza. Ela tem o poder. A palavra de Deus é o poder de Deus para transformar o homem. E isso é para o tempo da graça, o tempo antes do arrebatamento. Então, quando Satanás vinha com alguma vontade, algum desejo, pensamento ou sentimento, a palavra diz assim: a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Com a boca faz confissão para a salvação, e com o coração se crê para a justiça. Então você usava a palavra de Deus contra a ação do maligno, contra o desejo que ele vinha. Você usava alguma palavra referente à vontade que ele colocou em você. E assim você batalhava contra ele e vencia, pois você estava ao lado do mais valente, estava ao lado de Deus. Pois a palavra de Deus venceu o maligno. E também você usava a autoridade no nome de Yahushua HaMashiach. Porém, na tribulação, a autoridade do nome de Yahushua HaMashiach já não vai mais funcionar, pois o Espírito Santo já saiu da terra. E agora você se encontra sozinho na carne, mas ainda tem a palavra de Deus. Então, da mesma forma, quando você estiver sendo torturado, você vai usar as promessas de Deus, e elas que vão te fortificar, pois o poder de Deus está em sua palavra. E se a palavra de Deus estiver em sua boca, você terá o poder para resistir a toda a ação do maligno, seja a tortura física, psicológica ou emocional. Quando vier alguma dessas coisas sobre você, você vai clamar as promessas, e elas vão te sustentar de pé. E quando vier pensamento de desistência, de medo ou de alguma coisa, você vai meditar na palavra, para que assim a voz do maligno seja sufocada. Por isso que é muito importante que você esteja constantemente, antes da tortura e durante a tortura, meditando e confessando com a sua boca a palavra de Deus, as suas promessas. E quando vocês se reunirem com as pessoas que trazem consigo o nome de Yahushua e com o entendimento de entregarem a vida, aquele irmão que tiver mais promessas será aquele que vai falar em voz alta
não de maneira que o povo de fora escuta, mas para que todos os irmãos ali presentes escutem. E assim, aquele que tem poucas promessas ouvirá as promessas que ele ainda não tem, e assim todos irão se enchendo das promessas para que todos estejam preparados. Lembre-se de estarem também jejuando constantemente, pois o jejum quebrantará as forças da carne, e assim Satanás não poderá usar o seu próprio corpo contra você, colocando algum medo, algum sentimento de desistência, vontade de voltar atrás, vontade de aceitar as provisões que o anticristo vai oferecer a vocês. Então, o jejum, as promessas e o entendimento vai ajudar vocês. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra para onde quer, e ouves a sua voz, porém não sabeis de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então, está dando um exemplo do vento. O vento sopra, nós não vemos o vento. Nós não sabemos de onde vem nem para onde vai. Da mesma forma, é aquele que é nascido de Deus. Se a palavra de Deus diz, a mulher não veste a roupa de homem, eu não vou perguntar por quê. Simplesmente vou obedecer. Eu não quero nem saber por quê. Se Deus falou, beleza. Se não falou, eu vou obedecer. Porque se ele falou, ele sabe. Porque o Espírito é o testemunho. Ele sabe quem vai subir ou quem não vai. Então, o nosso objetivo da pessoa que é nascida de novo é obedecer. Ele não vai questionar. E algumas pessoas vão falar: ah, mas a carne é fraca. Mas a palavra de Deus está mandando você andar na carne? Não, está mandando você andar no Espírito. E outras vão dizer: ah, mas nós somos falhos. Sim, se você andar na carne, você é falho sim. Mas é para você andar no Espírito, pois a palavra diz: andai em Espírito e não cumprirei as concupiscências da carne. Porque aquele que está em Espírito está sendo dirigido pelo Espírito de Deus. E como pode, pois, o Espírito de Deus te conduzir ao erro? Então ele não vai te conduzir ao erro. Antes, te conduzirá na obediência. Mas é a pessoa que escolheu sair do Espírito e vir para a carne. E assim ela pecou. E ela voltou para a carne por quê? Porque ela tem no mundo algo que ela ama. E por ela não abandonar esse algo no mundo que ela ama, ela ficava dividida entre carne e espírito. Mas Deus, ele não quer metade. Deus não quer 99,9%. Ele quer 100% da sua obediência. Ele quer o corpo todo. Pois quando Moisés falou que o povo dele ia sair do Egito, ele disse a Faraó que não ficaria nenhuma unha do povo de Israel lá. Então não deve ficar nada de ti neste mundo. Deve-se sair completamente desse mundo. A natureza terrena é o entendimento desse mundo aqui, o entendimento terreno, que faz com que ela tenha a natureza morta e assim produz obras para a morte. Mas a natureza de Deus é o entendimento celestial, o entendimento que vem da parte de Deus, por meio de sua palavra. E conforme você vai obedecendo, você vai se renovando e se tornando uma nova criatura. Mas para isso você tinha que largar o mundo, pois não tem como você nascer de novo servindo a dois deuses. Ou há de servir a um e desprezar o outro. Então despreze completamente esse mundo. Não queira viver para esse mundo. E assim Deus vai te limpar de tudo. E assim você servirá a Ele, não por obrigação, mas por amor. O entendimento do mundo é a natureza de Satanás. E a natureza de Deus é a palavra de Deus. Mas como agora não dá tempo de a pessoa renovar o entendimento por meio da palavra, agora ela só deve entregar a sua vida, pois o tempo já acabou. E agora você deve renovar o seu entendimento de entender que se você não entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach, você não vai conseguir ser salvo. E para a pessoa nascer de novo, é necessário um tempo de obediência à palavra. E conforme gerava a obediência, gerava um novo entendimento, entendimento do alto. E assim chegava a ser a nova criatura, que é dirigida pelo Espírito Santo. Mas como o tempo já acabou, não dá mais tempo de gerar uma nova criatura, agora só te resta dar a sua vida no tempo do anticristo. E o tempo para você entregar a sua vida por amor de Yahushua HaMashiach é de 3 anos. Então não desperdice tempo algum da sua vida. E se você está ouvindo este canal antes do arrebatamento, já comece a se preparar agora, pois o tempo para renovar o seu entendimento já acabou.